Bota um sorriso na cara e vem, que esse é o Isaac Meetings 2. Dessa vez com a professora Gerlane Pereira, uma participação super especial que está aqui com a gente hoje. A professora Gerlane Pereira, ela é professora da Universidade do Estado do Amapá, ela é licenciada em bacharel em enfermagem, licenciada em ciência biológica, licenciada em pedagogia, especialista em política de gestão e financiamento da educação, especialista em unidade de terapia intensiva, e ela é doutora e mestre em educação, ciências e matemática. Gerlane, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. É um Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vai passar. A estreia é à noite, mas aí o YouTube permite que você assista em qualquer horário. Essa é a graça desse novo momento, entendeu? Bom, o tema do nosso programa é alfabetização científica online. É possível? Antes que a gente entre no debate de online e offline, eu acho que é muito interessante a gente situar os nossos espectadores sobre o que é alfabetização científica propriamente dito, o que significa você ser uma pessoa alfabetizada cientificamente. Dá esse panorama geral pra gente aí. Bom, muito resumidamente, né? Porque a gente conhece a literatura e aí tem o nosso grande mestre Ático Chassot, que tem um livro todo de mais de 400 páginas, onde ele faz essa abordagem sobre alfabetização científica. E aí, depois de muita leitura, de conversar, de muitas palestras, e ele mesmo, inclusive, fala isso em suas palestras. Então, é uma fala dele, não é uma fala da Gerlane, e eu coaduno com esse pensamento. O Chassot fala que ser alfabetizado significa, cientificamente, é quando conseguimos ler a linguagem da ciência, é quando a pessoa é capaz de ler a linguagem da ciência. E o que seria ciência, né, que a gente estuda tanto? Em qualquer curso de graduação que a gente faz, a gente vai se deparar com a questão da ciência, seus significados e tudo mais. Então, de uma maneira geral, o Chassot fala que a ciência ela pode ser considerada como uma linguagem construída por homens e por mulheres para explicar o mundo natural. E essa linguagem deveria facilitar a nossa leitura de mundo. Então, o Chassot fala que ser alfabetizado cientificamente é algo que pode facilitar a visão, a leitura do mundo em que as pessoas vivem. Quando a gente pensa em alfabetização científica, na forma de ler o mundo, na forma de entender a aplicação de conhecimentos científicos no mundo, a gente tem uma noção, obviamente, da sua importância. Mas, do ponto de vista da transposição dessa educação formal para o mundo, por que é importante a gente tocar nesse tema hoje, e ainda especialmente nesse período da pandemia? Bom, é uma pergunta muito profunda, né, Isaac? Eu acho que antes disso a gente fala da nossa responsabilidade de ensinar ciências. No conceito de alfabetização científica, que eu abordei agora há pouco, né, a gente falar de ser alfabetizado cientificamente é quando a gente consegue fazer uma leitura do mundo, da linguagem da ciência, né? E a nossa responsabilidade enquanto professores, formadores, seria de que os nossos alunos, a partir desse conhecimento, eles conseguissem transformar, a partir do ensino que nós fazemos, transformarem-se em homens e mulheres mais críticos e transformarem o mundo em um lugar melhor. Então, falar de alfabetização científica nesse panorama é muito importante. A gente vê hoje tanta coisa assim que, do ponto de vista da ciência, a gente considera até absurdo. O que nós estamos esperando para voltar à nossa normalidade? Uma vacina, por exemplo, ou conseguir um antiviral, uma medicação que seja capaz realmente de combater. Mas ainda é muito cedo, então ciência feita com pressa tem que ter calma. A gente vê muito absurdo o movimento anti-vacina, pessoas que ainda acreditam em terra plana, que é um número muito grande de brasileiros. E tantas outras situações de ficar propagando notícias falsas, de ficar espalhando notícias que podem trazer uma confusão muito grande para a cabeça das pessoas, especialmente aquelas que não tiveram acesso a uma formação, não tiveram acesso a uma educação científica, que elas não conseguem fazer essa leitura do mundo a partir do ponto de vista da ciência. Tudo isso atrapalha muito a gente conseguir lidar com esse momento, porque é um momento muito delicado. A gente vê, por exemplo,
Eu não preciso ir tão longe, eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa na minha família, que estava 3 horas da tarde no sol, porque alguém comentou que se ficasse no sol, o vírus, o coronavírus, a pessoa não adoecia, a pessoa não ia ficar doente do coronavírus. E eu falei para ele, olha, se você ficar no sol, isso pode dar dor de cabeça, isso não é legal, porque a radiação solar é muito forte nesse horário, e não combate o coronavírus, não vai fazer você ficar... Não, é por causa da vitamina D e tudo. Então, são várias informações que elas acabam chegando atrapalhadas ao cidadão comum. E a gente sabe que a linguagem científica não é uma linguagem tão simples. Então, ser alfabetizado cientificamente nesse momento seria o ideal para que todos conseguíssemos lidar de uma forma melhor com essa situação da pandemia. E aí a gente vê essas notícias falsas, as famosas fake news, né, que até um tempo atrás ninguém conhecia esse termo, né? Aí popularizou, e essas notícias chegam até as pessoas e as pessoas acabam se prejudicando. Em um determinado momento lá aconteceu que o Trump, eu não lembro muito bem o que foi, eu não sei se ele falou brincando que poderia ingerir sabão, alguma coisa, e aí aconteceu, várias pessoas, teve registro de várias pessoas nos Estados Unidos que fizeram isso. Então, poxa, se eu sou um cidadão cientificamente alfabetizado, eu vou conseguir fazer esse tipo de interpretação dessas informações científicas. Não é preciso ninguém se tornar um mestre, um doutor em microbiologia, mas os conhecimentos básicos para a gente não acreditar, para a população comum não acreditar em qualquer coisa que se fale por aí. Então, a alfabetização científica ela é super importante para que o cidadão consiga lidar com esse momento da melhor forma possível. E ela é importante para praticamente tudo em nossas vidas, porque quando você tem conhecimento, quando você é um cidadão que tem conhecimento, que consegue lidar com esse tipo de informação, não é qualquer pessoa que vai passar você para trás, né, usando uma linguagem mais popular. Então, não vai ser enganado. Olha, por exemplo, eu já vi relatos de várias pessoas que compraram medicações caríssimas porque o farmacêutico... Aconteceu também na minha família. Uma pessoa comprou medicação caríssima, tipo, que era 3, 4 tipos de vitamina. Não, isso aqui é o mesmo do leucogênio. Eu disse, não é o mesmo do leucogênio, porque o leucogênio é timomodulina. Isso aqui não é o mesmo do imunoglucan, porque a fórmula do imunoglucan é tal, é um fungo assim, assim, assado. Então, a pessoa foi enganada porque faltou aquela leitura, aquela apreensão de conhecimentos científicos. E realmente não é fácil. Alfabetizar cientificamente é diferente de você alfabetizar matematicamente ou alfabetizar em língua portuguesa ou em língua inglesa, na língua materna. A alfabetização científica é um processo que ela requer muito mais tempo, que ela requer uma leitura constante, a pessoa precisa continuar se mantendo informada, continuar se mantendo atualizado, porque a gente sabe que a ciência ela não é aquele ente que fica ali parado, as verdades elas são construídas e elas podem ser reconstruídas. Existem paradigmas, segundo Thomas Kuhn, que podem ser substituídos por novos paradigmas, e aí a gente vê a Revolução Copernicana, a gente tem vários exemplos lá na estrutura das revoluções científicas, né? O Thomas Kuhn era físico e ele escreveu esse livro para falar da forma como a ciência ela pode ser interpretada. E aí a gente conversa bastante nas disciplinas de prática, que apesar de ser uma disciplina de prática, a gente precisa dessa fundamentação epistemológica, que existem vários pontos de vista de como a ciência ela é construída, ao longo desses anos, como a ciência ela foi construída. Então, até a gente chegar nesse ente hoje, ciência, alfabetização científica, teve toda uma história, uma construção histórica, e a importância, não tem nem como eu falar aqui, nem como eu mensurar, porque nós precisamos ter conhecimento científico para conseguir lidar, não desprezando as outras formas de conhecimento, porque também são importantes. Os saberes da tradição, ou saberes primeiros, né, como o Chassot costuma nomear, saberes míticos, saberes, enfim, religiosos, vários tipos de saberes, o pensamento mágico, enfim. Existem vários tipos de saberes, nenhum deles é menos importante que o outro, mas para a gente conseguir lidar com questões que te requerem um conhecimento da ciência, por exemplo, falar aqui de vírus, RNA, um vírus DNA, por que tal vírus sofre mutação, não sofre mutação? Perfeito lá na palestra do
professor Gabriel e da professora Marcela, quando eles vieram trazer a biologia do coronavírus, e aí tu vai conseguir fazer essa leitura, essa compreensão, né? Outra coisa, por exemplo, aqui que eu estou lembrando, coronavírus foi fabricado, ele é um vírus que ele tem tantos por cento da cadeia do material genético do vírus da AIDS, ele foi fabricado em laboratório. Gente, já existem outros coronavírus, já existem doenças que foram catalogadas, que são causadas por essa família. A SARS, a MERS, já tiveram outros surtos de coronavírus em outros lugares do mundo. Não é a primeira vez. E a gente está vendo aí os cientistas falarem, tem que ter cuidado com o meio ambiente, tem que respeitar o meio ambiente para que novas pandemias ainda piores que o coronavírus não venham devastar de vez com a gente. É química, é física, é matemática, tem muita matemática. Quem vai para ciências naturais achando que não vai estudar matemática, vai ter que estudar matemática, é biologia. Então a gente tem um leque muito grande de conhecimentos científicos que precisam ser minimamente compreendidos para que a gente consiga lidar com esse tipo de informação e não sair passando vergonha, porque eu acho vergonha, assim, vergonhoso uma pessoa que estuda, está na universidade, estuda, é da área científica, está no meio acadêmico e sai compartilhando qualquer besteira que vê por aí. Vamos ter cuidado, né? Vamos saber analisar. Já tem aí a USP, a Unicamp, eles já criaram lá o programinhas para detectar as fake news e tudo mais. Vamos ter que ter uma leitura de mundo, vamos ter que melhorar essa visão, esse conhecimento científico para a gente não passar vergonha. Hoje é assim, é tu saber compreender até o momento. Eu acho vergonhoso quando eu vejo esse tipo de notícia sendo compartilhada assim. É que o botão compartilhar fica mais perto que o botão clicar para pesquisar e buscar a fonte. Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Bom, a gente vai pensar aqui dentro desse cenário que você pontuou para a gente. Dentro dessa questão, é muito importante a gente levar em consideração a nossa responsabilidade no ato da função docente. Se a gente for parar para fazer uma análise fria desse exemplo, a gente pode usar até o próprio exemplo da Covid e dessa pandemia que está causando toda essa mudança de paradigma no processo de interação, no processo de comunicação, no processo de ensinar e no processo de aprender também. A gente tem os medicamentos que são medicamentos vendidos sem receita, que foram sucessos nos seus respectivos anos. Na década de 90 a gente tinha a S, no início dos anos 2000 a gente tinha o paracetamol, a medicação do momento atual é o ibuprofeno. Que são aquelas medicações que são vendidas sem dispensação de receita e elas estimulam a automedicação, que elas combatem determinadas patologias. O que eu quero te dizer com isso? Essa transposição do conhecimento do senso comum e do conhecimento científico, a gente poderia mitigar esses efeitos do ponto de vista da nossa função docente por meio dos processos de alfabetização científica na educação formal? Poderíamos tentar, porque isso vai depender muito do ser humano que recebe a informação, da forma como nós conseguimos chegar ao aluno. E eu não estou falando de educação básica, eu estou falando de formação de professores, com o público que você lidamos dentro da universidade. Porque assim como a informação, como o conhecimento, ele pode chegar para o aluno de uma forma que ele acha que aquilo é importante para a vida dele, isso aí vai ser muito bom. Quando eu começo a falar da parte epistemológica, tem muita turma que cansa, tem muita turma que me detesta, isso é um absurdo, isso não tem nada a ver, eu já estudei isso, eu já li esse livro. Não é um livro. Para te dizer que eu já tenho um conhecimento, uma base de conhecimento epistemológico, eu tenho que ter lido uns 25 livros, pelo menos. Existem muitas questões de construção e de formação da ciência. Então, a forma como isso vai chegar ao aluno, a forma que ele vai conseguir encontrar a importância disso, aí eu não sei se vai da didática, se vai da forma como o aluno recebe essa informação, porque todas essas questões, elas têm uma linha muito tênue, muito fininha, não sei se essa é a palavra correta, né? Mas eu não conseguiria te responder assim, sim ou não, ou dessa forma, não teria uma receita. Mas, por exemplo, a gente ensina para os alunos, né? Quando eu estudei a parte de farmacologia,
os livros de farmacologia são umas coisas assim... Uns trambolhos bonitos de 1.200 páginas, 1.500 páginas. São imensos. Então, existem vários grupos de fármacos. Aí é a praia total lá do professor Gabriel, né, que é biomédico, farmacêutico. Mas na graduação de enfermagem eu passei por esse conhecimento de farmacologia. Então, o que eles sempre falaram para a gente, né, que a gente ouve, é um conhecimento muito antigo, a diferença entre veneno e remédio seria a dose. Não faça automedicação, mesmo que você tenha o conhecimento, mesmo que você conheça a classe medicamentosa. Quem segue? É do ser humano, não é do aluno da educação básica ou do aluno do ensino superior, é do ser humano. Ele acaba transgredindo regras. Não, mas eu posso comprar nenhum paracetamol, posso comprar nenhum ibuprofeno. Tu sabendo que tu não tens alergia e alguém te confirmando, alguma pessoa assim, não, mas eu já tomei isso e melhorei. Talvez a alfabetização científica ela consiga dar uma amenizada. A palavra que você usou foi mitigar, né? Dar uma mitigada. Talvez ela consiga. Talvez, porque eu não sei a forma como eu, Gerlane, ou como a Luana, ou como o professor de estágio, ele vai conseguir chegar com esse conhecimento do aluno, a forma como o aluno vai receber esse conhecimento. Deveria ser capaz de mitigar, deveria ser capaz de minimizar esses impactos aí. Mas eu não sei te responder se de fato isso aconteceria, porque é do ser humano. Mesmo ele tendo conhecimento, eu tiro por mim. Como eu tenho esse conhecimento básico de farmacologia, de farmaco, então, assim, eu não ensino para os outros, mas, assim, para mim, eu digo, não, mas eu vou tomar para isso tal coisa, assim, assim, assado. E aí aconteceu recentemente de uma pessoa que foi infectada com Covid, que estava apresentando aqueles sintomas de trombose e tudo. Eu falei, olha, aí me perguntaram, Gerlane, o remédio? Eu disse, olha, eu não sou médica. Meu doutorado é outra coisa, mas, assim, quando eu tive síndrome do alto anticorpo fosfolípide na gestação, eu usei Clexane. Aí pronto, é o nome da moda agora, o que estão usando, né? A medicação que está sendo utilizada é o Clexane. Então, mas eu não ensinei, eu digo, olha, mas não vai tomar sem orientação médica, até porque uma caixa é uns R$700, é uma medicação que ela não é muito acessível e era uma pessoa que não tinha tanta condição. Eu falei, vai no centro, tenta procurar uma consulta, eu sei que é difícil, eu sei que a fila é longa, mas tenta não te automedicar. Não, mas eu vou ver se eu consigo um cartão para comprar medicação. Entendeu, Isaac? Então, é dessa forma. O ser humano, mesmo às vezes quando ele tem esse conhecimento, ele sabe que o certo, na verdade, é você ir ao médico e tudo mais, para ver se realmente é aquilo. Mas quando tu já tens esse conhecimento, não, eu vou lá porque eu já sei o que eu tenho. Eu tô com dor no estômago, eu vou tomar esomeprazol de 40 miligramas em jejum por 30 dias. Tipo assim, a gente já tem as receitas prontas na nossa cabeça. Gases, às vezes a gente acaba se enganando. E vai embora. E aí são os exemplos que você utilizou. É o ibuprofeno, o paracetamol, o ácido acetil salicílico, que por sinal, ele já até salvou vidas de pessoas, né? Quem não tem condição de se virar lá com Clexane, que estava tendo princípio de trombose, tudo mais que foi utilizando, teve pessoas que tem relatos aí, eu já li de pessoas que já melhoraram fazendo uso. Então, não estou propagando o uso de medicamento nenhum. Existem estudos que precisam ser levados em consideração. Mas a alfabetização científica deveria ser um meio de mitigar esse tipo de situação, de evitar a automedicação, de evitar que essas receitas, né? Por exemplo, a coisa aí já é outro tipo de saber, já não é mais farmácia, saberes tradicionais. Eu sei que chá disso faz bem para tal coisa, mas eu não sei que tanto que eu tenho que amassar a folha, eu não sei o tanto do tempo de fervura. A professora Débora me ensinou um dia desses que o alho, se você deixar ferver, né, tu amassa ali o alho e tal, mas se você deixar ferver, perde o princípio ativo, então tem que só amornar e tal e tal. Então tem toda uma técnica, tem todo um refinamento desse tipo de conhecimento que vai para aquela máxima lá, que a diferença é a dose entre o veneno, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se eu não sei preparar, se eu não sei para que serve,
Eu posso até saber para que serve, mas eu tenho que saber manipular. Então, tem todo um refinamento de conhecimento científico, de conhecimento tradicional. Então, sim, eu acredito que a alfabetização científica deveria, mas, como eu falei, nem sempre talvez consiga atingir o aluno de uma forma que ele acha que aquele conhecimento é importante. Então, para isso, e aí a gente pensa em tudo que a gente conversou, no caso da AS, da década de 90, o tanto de gente que hoje é alérgica a AS decorre do uso indiscriminado que foi feito em décadas passadas. Então, você vê que a resistência bacteriana tem cada vez mais aumentado diante do uso indiscriminado de antibiótico. Tem até um meme clássico rodando na internet, que é o agente infeccioso entrando no corpo, o cérebro eleva a temperatura do corpo para melhor combater o agente infeccioso. E aí o usuário vai lá e toma um antitérmico à revelia. Aí o cérebro, eu sou uma piada para você? Então, tipo, uma piada pra... você não tem muita noção do que está fazendo. Então, o nosso papel docente, ele precisa ser um papel sempre ativo com relação aos diferentes cenários que vêm aparecendo. Então, surgem muitas propostas com relação à alfabetização científica. E dentro desse cenário, a gente já é direcionado para os currículos de ciências, para os currículos tanto de formação de ciências no ensino fundamental, quando vai se reconhecer o corpo, reconhecer os organismos, reconhecer o homem, a natureza, a relação do homem, do meio ambiente com as outras criaturas. Quando essas ciências se desdobram no ensino médio, nas clássicas biologia, física e química, e depois no ensino superior, na formação de professores de ciências. E aí você já tratou a questão da inter-relação de conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento com relação à alfabetização científica propriamente dita. Mas aí a minha pergunta para ti é, como que a gente pode operacionalizar, de fato? É numa disciplina fechada? É de forma transversal em toda a formação? É só no momento de prática e estágio? Como que, de fato, a alfabetização científica aparece dentro desses currículos de educação formal, propriamente dito? Bom, nós temos os parâmetros orientadores, né? Nacionais, internacionais. E, assim, existem propostas, né, de alfabetização científica quando a gente fala na parte de currículo. E isso que você está falando aí, Isaías, você está descrevendo os currículos CTS. Então, se você pegar lá, hoje não é mais PCN, hoje são as diretrizes bases... BNCC, ai, me ajuda aí. Base Nacional Curricular Comum. Eu não estou sendo uma boa professora, que eu não tive acesso à leitura dessas BNCCs. Foi tudo aprovado recentemente, é perdoável. Eu não tive ainda não consegui pegar esse material para te falar assim, eu já li, eu vou estar sendo uma hipócrita se eu estou falando para ti aqui que eu fiz isso. Mas a parte de PCN, eu trabalhei bastante, eu estudei, e aí dentro dos PCN, eu acredito que não está muito diferente nas BNCC. Tem a questão dos currículos CTS, que tem sido denominado currículo CTS. A alfabetização científica, ela tinha que ser trabalhada desde as séries iniciais, desde o garotinho lá no jardim de infância, no maternal, já tinha que começar a trabalhar os conceitos científicos, para não chegar esse horror, esse pavor quando o menino chega no ensino médio, ele tem horror à química, ele tem aversão à física e ele morre de medo dos nomes lá da biologia. E então não deveria ser assim, né? Aí eu trabalho 2 textos lá na prática, com os meninos da graduação, na prática da parte de ensino de química e da parte de ensino de física, do Pozo e Crespo. Um texto de aprendizagem da química e aprendizagem da física. O interessante desses textos, eles são textos chatos. Sabe aquele tipo de texto cansativo, que você lê e parece que não tem fim? Não é pela extensão das páginas, mas é porque ele é um texto pesado mesmo, ele é denso. Então, mas eles, os alunos ficam morrendo de raiva de mim, mas eu acredito que depois eles entendem, porque apesar da densidade daquele material todo, a gente, enquanto professor que está sendo formado, porque eles estudam, quando eles estudam isso comigo, eles já estão se formando, eles já tiveram toda a base de química, de física, de biologia. Quando eles estudam esses textos, então eles já devem ter esse conhecimento. E o interessante desses textos é que eles tratam
do ensino e aprendizagem de Química e de Física na ESO, que é a Educação Secundária Obrigatória na Espanha, porque são autores de lá, né? O Pozo e o Juan Inácio Pozo e Miguel Ángel Gomes Crespo, são autores de lá da Espanha. E eles trazem, numa determinada parte do texto, eles vêm trazendo as principais dificuldades que os alunos da ESO, né, que é como um correspondente do nosso ensino médio, as dificuldades que esses alunos têm para a aprendizagem de Química e de Física. E aí, quando chega nessa parte, a gente vê o problema da alfabetização científica, que ela também, dentro de um curso de ciências naturais, eu não estou falando mal dos professores, dos alunos, nem de nada, eu estou te exemplificando. Eu sei que os alunos têm dificuldade porque eles têm dificuldade de entender o texto, de compreender o texto. A compreensão da natureza da matéria como sistema de interação entre partículas. Isso eu não esqueço, né? Esses temas, esses subtemas dentro dos textos. E aí, essas mesmas dificuldades que os alunos do ensino médio da Espanha têm de compreender, às vezes, conceitos tão abstratos, acaba que nossos alunos, nossos futuros professores, que já estão com o pé quase fora da universidade, eles ainda têm. Então, Isaac, não existe uma fórmula milagrosa para a gente conseguir organizar. Lá nos PCN, a gente vê que é tudo pautado em padrões CTS. Eles tentam organizar e assim, não é uma obrigação, né? É uma orientação, são diretrizes, né? Eles tentam organizar para que os professores trabalhem dessa forma. E quando a gente fala de Gerlane, tá, tu falou aí desse currículo CTS, mas tu não entendeu, tu não me explicou, mas você explicou quando você estava fazendo essa pergunta, você já explicou, né? A instituição de um ensino de ciências para a formação da cidadania, ela evidencia que esse deve ser contextualizado. E aí a gente destaca o papel social da ciência, das suas interações multidisciplinares, que isso foi muito bem abordado na sua fala. E essas interações multidisciplinares, elas vão abranger aspectos sociais, aspectos históricos, econômicos, éticos e políticos. É chato pra caramba às vezes, né? Às vezes a gente tem embates porque o pensamento da gente com o de outros colegas, mas eu não concordo com fulano de tal em relação ao ponto de vista político. Nós temos essa liberdade de expressão, nós temos essa liberdade de falar enquanto docentes, de dialogar. A gente não vai fazer lavagem cerebral nos alunos, não, mas a gente pode evidenciar. E isso está dentro dos currículos CTS. Esses aspectos históricos, sociais, políticos, éticos, econômicos, tarará, tarará. Isso aí é minha tese de doutorado todinho. Meu pai é até. Eu me canso. Acha por que eu escolhi esse tema para entrevista? Não, eu passo. Mas então, é porque a minha tese ela foi escrita, ela não está assim nas palavras-chave, no título, nem nada. Ela não tem nada escrito assim, CTS, mas Tantas ela foi controvérsias, feita, né? Ela foi toda nos moldes CTS. Então, eu tô com essa disciplina agora na turma da 17.2. E a gente começou, né? Tivemos 2 encontros e aí veio a pandemia. Enfim, que pena. Então, assim, Isaac, voltando para a questão do currículo. Então, essas interações, diferentemente de se falar do modismo do ensino cotidiano, que reproduz uma concepção de ciência pura e neutra, esse tipo de interação ela vai trazer realmente o lado humano da ciência. E aí a gente volta lá nos epistemólogos, no Thomas Kuhn, tem um muito interessante, Bruno Latour. Bruno Latour, ele escreveu A Vida de Laboratório. Tem vários livros assim, muito legais, Jamais Somos Modernos e tal. Mas tem um livro dele que é particularmente interessante, que é A Vida do Laboratório. E ele vai descrevendo os aspectos humanos dentro de um laboratório. E a gente vai deixando de ter essa concepção de ciência pura, de ciência neutra. Poxa, quem é que faz ciência? São os homens. Somos nós, seres humanos. Somos os pesquisadores. Então, muito dificilmente a gente não vai colocar uma opinião baseada em fatos científicos, é claro, sobre alguma coisa que a gente está escrevendo. E aí eu tive um pouco de dificuldade em relação a isso, na minha tese, né, que trabalhou de um tema, de uma controvérsia dos transgênicos. E eu não sou uma apoiadora dos transgênicos, mas com toda a leitura que eu fiz, às vezes eu fazia alguns comentários lá, minha orientadora, você está sendo tendenciosa.
você está sendo tendenciosa. Ora, mas aí eu penso, eu não teria essa liberdade para escrever um pouco sobre esse tipo de pensamento, né? Então, o currículo CTS está pautado nessa questão dessas interações, e ele deveria, pelo PCN, o nosso ensino, ele deveria ser orientado a partir dessa perspectiva. Existem outras perspectivas, existem outras tendências, e aí a gente falar de CTS é uma disciplina todinha, né? Eu estudei isso no mestrado, estudei em outros momentos da vida, mas falar de CTS a gente tem que ter vários momentos com bastante tempo para a gente falar, porque ele pode ser visto como uma abordagem, CTS pode ser visto como uma tendência dentro do ensino de ciências. Me dá mais aí alguns exemplos de tendência. A gente tem acho que passou o branco, né? A gente tem as etnociências, a gente tem várias formas de se ensinar ciências, né? E a gente tem aquela concepção que todo mundo lá, todo estudante de pedagogia vê da abordagem construtivista. Então, assim, existem vários tipos de tendência, mas CTS, ele vem com uma força muito grande, porque nós somos influenciados historicamente por CTS, né? E aí, enfim, não vou ficar falando muito, senão eu não vou mais parar de falar. Eu gosto de te ouvir falar, continue. Mas, enfim, essa influência toda, ela já deveria ter resultados mais concretos, Isaac. E eu fico muito triste que a gente tem documentos legais que são muito bonitos, que são muito bem redigidos, que são muito bem escritos, mas que na prática não condizem com a realidade que está acontecendo no nosso país. E eu não estou falando de momento histórico, político agora, não. Eu estou falando do que vem acontecendo há bastante tempo. Se você for pegar os resultados do PISA, eu não sei o que é PISA. O PISA, eu também esqueci o que significa a sigla, mas ele é um exame internacional. Eu esqueci o que significa, mas assim, ele mede os níveis de alfabetização científica, letramento científico, matemático, em língua portuguesa e parará, de vários países no mundo. O Brasil está no ranking lá, tipo, de baixo para cima ele é o pior, né? Ou o terceiro pior. Então, esse exame ele é muito importante, é como se fosse o Enem da alfabetização científica. PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, sigla em inglês. Isso, muito obrigada. Então, o PISA ele vem mostrando resultados catastróficos para o Brasil e os índices muito ruins aqui em relação à alfabetização científica. Então, se de fato tivéssemos um currículo que fosse mediado, que fosse cumprido de forma tal como é preconizado nos currículos CTS, ou em outras formas, né? Existem várias outras formas muito interessantes de se ensinar ciência, a Problem-Based Learning, por exemplo, né? A aprendizagem baseada em problemas, existem outras formas de se ensinar ciência. Só que CTS é assim, como se fosse uma fórmula geral, uma forma geral, né? É uma abordagem que é utilizada em vários lugares, em vários países, enfim. Daria certo. Só que aí eu volto para ti e eu acredito que tem um problema na formação de professores. Mas o aluno que está saindo da universidade, ele é preguiçoso? Às vezes não. Não é isso que eu estou falando, não. Tem todo um problema, pode ser, não estou dizendo que é isso, mas confere quantos doutores nós temos na área de ciências, educação em ciências, no Estado, com formação nas áreas científicas, química, física, biologia, nós temos poucos. Então, às vezes, o pessoal fala que eu sou muito cri-cri, que eu sou muito implicante, mas não, você precisa de uma formação científica para trabalhar com as disciplinas práticas. E aí tem esse problema aí, que talvez seja por conta de uma formação que não foi feita nos moldes CTS na graduação. Eu vou te falar, eu fiz biologia lá em Belém e foi muito fraca essa parte de prática, de CTS, foi muito fraca. Eu aprendi quando eu estava fazendo mestrado, não foi na minha formação inicial. E não é todo mundo que vai ter oportunidade de fazer mestrado. A gente não tem mestrado em educação em ciências aqui no estado. Não é todo mundo, porque você vai para Belém, você tem que ter para Belém, que é o mais perto, estou falando que é o mais perto, né? Você vai ter que ter um lugar para morar, você vai ter que comer todo dia, você vai ter que comprar seu material. Então, é alto. Tu não paga o valor na mensalidade, mas é alto para o estudante se manter em um outro estado. Então,
a gente esbarra nesse problema da formação. Eu acredito que se ele não é preparado para ensinar a ciência aos moldes CTS, por exemplo, num currículo CTS, é porque talvez ele não tenha recebido uma formação inicial que tivesse trabalhado isso. Porque se a gente for parar para pensar, a alfabetização científica ela se aplica aos cursos independente da área do conhecimento. E aí esse gancho que a gente vai trazer agora para nossa discussão é: se eu não vou formar um cientista, se eu vou formar um bacharel, se eu vou formar um licenciado, eu vou formar um tecnólogo, ainda assim eu tenho que aproximar esse aluno do conhecimento científico, dos pressupostos básicos da alfabetização científica, da ciência como um todo? Tem. Eu não sei se essa é a pergunta. Aproximar a prática científica dos alunos, ela é fundamental para que eles possam compreender, né, como esse conhecimento é construído. E aí eu venho falando muito nessa palavra epistemologia, né? E é disso que se constitui a epistemologia, é como o conhecimento científico foi moldado, foi construído ao longo de todos esses anos, até chegar no que a gente entende hoje, no que a gente compreende hoje por ciência. E aí, como esse tipo de conhecimento se transformam em referência para a sociedade, né? Porque quando a gente vê assim, não, foi comprovado em pesquisa científica, aí é como se fosse assim uma garantia, né? E aí a gente vê que a ciência ela é uma construção, ela é feita de refutações, ela é feita de substituição de paradigma. E a gente tem um exemplo muito atual, muito super atual, que é a situação do Reuquinol, né? Que é uma medicação que ela é utilizada amplamente aqui para malária no Brasil, né? Pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, com doenças autoimunes, né? Essas de cunho reumatológico e tal. Então, as pessoas que precisam fazer o uso desse Reuquinol, eu esqueci a fórmula agora. Que a história do Bolsonaro, lá do remédio do Bolsonaro, me ajuda. Hidroxicloroquina. É porque eu estava lembrando o nome do nome que vem na receita, né? A hidroxicloroquina. Então, saiu um estudo, eu acho que foi em The Lancet. Eu esqueci o nome do periódico, é um periódico assim de renome. Saiu um estudo nesse periódico que a hidroxicloroquina, ela seria eficaz no combate ao coronavírus, parará. E aí foi aquela confusão toda de faz uso da cloroquina, não faz uso, parará. O que aconteceu? Os pacientes autoimunes, as pessoas que têm as doenças autoimunes e que precisam tomar diariamente essa medicação, elas não conseguiram mais comprar na farmácia, porque foi um alvoroço por conta que saiu um estudo científico que estava falando que o remédio era eficaz. E aí depois vieram outros estudos, né? Por isso que eu falei ainda há pouco, a ciência feita às pressas, ela me dá medo, ela é preocupante, porque às vezes a gente está tão desesperado por uma vacina, por um remédio, por alguma coisa, e aí a gente viu casos de pessoas que tiveram intoxicação, que tiveram reação alérgica, que tiveram, enfim, vários efeitos colaterais. Aí, eu não sei, eu não chequei a fonte, né? Eu não fui lá olhar, mas um médico tal e tal se medicou com a hidroxicloroquina e morreu. Eu não sei se ele morreu mesmo, né? Mas, enfim, a gente vê esse tipo de notícia veiculado a isso. E é como eu estava falando, esse tipo de conhecimento, ele se transforma em referência para a sociedade, no sentido de que se precisa compreender de que modo esses conhecimentos estão presentes em nossa vida. Então, Isaac, a tua pergunta, ela foi, assim, a tua explanação, ela foi muito ampla, muito rica, né? A compreensão da ciência, nesses tempos agora que nós estamos vivenciando, tempos de pandemia, ela é o maior exemplo de que se pode utilizar na atualidade. E aí, se a gente colocar a alfabetização científica em prática, ainda assim é um desafio. Mesmo que você seja portador de um conhecimento científico amplo, ainda assim é um desafio colocar a alfabetização científica em prática, principalmente no que tange a formação docente. E que quando esse tipo de formação não alfabetiza cientificamente os futuros docentes. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que eu falei isso um pouquinho anteriormente.
A gente fala tanto em alfabetização científica, mas quando esse tipo de formação, na formação inicial, ela não consegue atingir os docentes. E aí eu dei um exemplo. Eu já tive casos de alunos que eu trabalhei aqueles 2 textos de aprendizagem de química e de física, que estavam com o pé fora da universidade, e que eles tiveram dificuldade para entender o texto. Que as mesmas dificuldades que os alunos da ESO na Espanha estavam apresentando poderiam ser parecidas com as dificuldades dos professores de informação. Então, muitas vezes passa bem longe desse tipo de conversa a situação de ser alfabetizado cientificamente e de se dominar essa formação científica. Então, apesar de tudo, né, a alfabetização científica ela vem cada vez mais ganhando espaço nas discussões sobre ensino. E ela se faz primordial, só que a gente tem, sim, esse problema. A gente esbarra, sim, nessa questão de que pode sair o professor formado das instituições de ensino superior, e aí não é só o EAP, existem várias, né, não só no Brasil, no país inteiro, com essa dificuldade na sua própria formação científica. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, e a gente vai seguir a nossa discussão justamente pensando. Nós demos aos nossos espectadores várias fundamentações sobre a alfabetização científica, nós demos uma discussão do ponto de vista de que nós já estamos há quase 40 minutos gravando, nós demos bastante base para fundamentar uma boa discussão. E aí, pensando no tema do nosso programa e pensando no contexto atual, que nós não vamos retornar às nossas atividades presenciais tão cedo, ou seja, nós não vamos retomar um padrão de normalidade como nós conhecemos. Então, é preciso pensar em novas possibilidades. E a educação, a gente já está careca de saber que ela está caminhando para um formato híbrido. E aí, como o próprio Ministério da Educação preconiza, educação presencial mediada por tecnologias. Que nós conhecemos hoje, educação presencial e educação à distância. E a educação à distância está sendo muito atingida, eu vou usar essa palavra, com a questão do ensino remoto, com a questão do ensino não presencial. Esses não são modalidades de educação à distância. A educação à distância é uma modalidade planejada para ser executada 100% sem o contato direto, a não ser nos momentos previstos de prática, de estágio e nos momentos dos encontros presenciais. O que nós temos hoje como perspectiva de retorno das nossas instituições de ensino superior é o ensino presencial mediado por tecnologia, ou seja, a educação presencial com atividades virtualizadas. Então, se a gente for parar para pensar dentro desse novo cenário que vai ser estabelecido para a gente, como é que a gente pode trabalhar essa alfabetização científica? Que bases de dados a gente consegue consultar? Que tipo de atividades a gente pode fazer para estimular esses meninos a buscarem uma fonte segura de informação? Eu vou ter que estudar bastante, né? Quando você me propôs essa entrevista, que você me deu o título, né? Alfabetização científica online é possível? Não, foi logo a minha primeira resposta, né? Eu lembro, foi bacana. É interessante, acabou a entrevista, né? É interessante. E para te ver como são as coisas, nesse mesmo dia eu abri uma página um link daquelas atualizações que chegam no celular da gente, né? Da USP e tal. E aí tinha lá uma chamada para que meninas, né, da educação básica, mulheres, fizessem as inscrições para trabalhar com ciências de forma 100% online. E aí eu disse, caraca, a USP, ela tá com um programa de alfabetização científica para garotas da educação básica online. Então, eu não posso chegar lá pro Isaías e dizer, não, não é possível. Eu não posso me basear nas minhas dificuldades, né? Eu não posso me basear nas minhas dificuldades. E aí é aquela coisa da gente ter mesmo que procurar alternativas, mesmo que seja difícil. Aí a gente vai esbarrar com várias situações, né? Não precisa ficar, meu Deus, eu sou o coitado do mundo, mas o aluno ou o professor que não tem acesso ao computador ou a um tablet com internet
ou um telefone. Aí a gente vê aqueles memes lá, aquelas não chamaria nem de meme, aquelas fotografias lá que, né, nas redes sociais das crianças com a geladeira sem nada e uma educação EAD e tudo mais. Nossa, Isaac, vai ser um desafio muito grande. Vai começar por mim, que sempre tive essa dificuldade de trabalhar assim, dessa forma remota e tudo mais. Eu vou ter que me readaptar. O que seria possível, né? O que seria possível propor? E aí, em determinado momento, chamaram os doutores em educação lá da universidade para uma reunião. Eu disse, eu não posso me responsabilizar pela vida das pessoas. Para tratar de dizer o que é que se tem que fazer. A gente pode sugerir metodologias. E eu vou ter que estudar. Eu estava ali separando uma penca de material lá de EAD da minha graduação. Sabe aquela disciplina que tu faz lá na graduação? Que tu nem liga, né? Quando eu fiz biologia, tipo botânica, eu nunca dei muito papo. Eu estudava como eu tinha que estudar. EAD foi aquelas disciplinas assim que estudava porque tinha que cumprir aquela carga horária, aquela disciplina. Fala isso na tal. cara do professor de EAD, né? Como que tu é? Eu tava lá separando material, tô com uma penca de livro, porque agora eu vou precisar desse conhecimento. Porque é um desafio muito grande. Tu ensinar, e aí hoje eu conversando com uma amiga minha que é professora de educação básica, de biologia, a DCG, eu comprei um quadro. Eu pendurei o quadro na parede, aí eu coloquei o celular para filmar, e eu explico, e ela está trabalhando com o 9º ano, né? E no 9º ano tem aquela parte introdutória de química, né? Nos 2 primeiros bimestres, e nos 2 segundos, física. E aí ela, tá complicado, porque, assim, a gente presencialmente, eles já se embaralham, e assim, tá bem complicado. Eu disse, amiga, nem me fala. Ela disse, tipo assim, eu ponho o quadro, ela tem 2 crianças, você sabe que é isso? Porque você também tem. Ela põe o quadro, e aí começa a bater na porta. Mãe! Aí o marido, fulana, a menina tem que comer e tal. Gente, tem toda a questão pessoal, tem a questão dos recursos. Você mora em Santana, você sabe muito bem como é a situação da internet. Choveu, falta energia e vai a internet junto. Perdi Parece uma live brincadeira. muito importante semana passada por causa disso. Pois é, tu é morador de Santana. Experimenta morar no meu bairro para te ver. Então, assim, a gente faz as brincadeiras e tudo, mas é um desafio muito grande. Primeiro, do ponto de vista da gente ter que aceitar que essa vai ser uma nova realidade. Eu tô assim, eu fico olhando pro telefone, eu olho para um lado, olho para o outro, e assim, aí você me deu a dica, olha aqui para a câmera frontal do teu telefone. Então, assim, sabe? São vários desafios. Por exemplo, eu não fiz aquele curso que você ministrou lá de Google Meet, enfim, os cursos que você ministrou de formação de professores, porque eu fiquei sem computador, meu computador não estava funcionando e eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar essas coisas no celular. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essas dificuldades. Eu não tenho, o meu computador não está funcionando, mas aí eu estou concedendo essa entrevista hoje pelo celular. Você me ensinou como fazer, né? Só que não é todo mundo que tem alguém que sabe ensinar e que tenha paciência, porque ainda tem isso. Eu, por exemplo, eu gosto que tenha paciência comigo, mas eu não tenho paciência de ensinar idoso. Coitado do meu pai, ele tentando fazer uma videochamada lá e eu ralhando com ele, né? Eu, não, pai, não é assim, não tem que apertar aqui, assim, assado. Então, assim, Isaac, é um desafio. A gente tem que voltar para os livros, vou ter que voltar para os meus livros. Daí eu com doutorado na área de educação, vou voltar para o meu livro da minha graduação em pedagogia, vou ler os livros de AD, vou começar a tentar fazer os cursos, porque eu vou ter que me adaptar com essa realidade. E eu pensando na situação da minha amiga que está dando aula de química no quadro e tudo mais, eu também vou ter que pensar como que eu vou conseguir a promoção dessa alfabetização científica, porque eu falo de alfabetização científica com os meus alunos nas práticas. Eu já espero que eles sejam cientificamente alfabetizados com as disciplinas que eles viram com o Rosivaldo, com o Marcelo, com a Marcela, com o povo lá das disciplinas específicas. O meu papel é mostrar para esses alunos, mostrar um meio, né, de didatizar essas informações todas e de fazer uma transposição didática adequada para esses meninos levarem esse conhecimento para a educação básica. E agora, que eu estou com um aluno de extensão que precisa adaptar
ele é bolsista, não posso falar o nome aqui, né? Ele é bolsista, ele precisa adaptar o projeto dele para a forma online. A transposição didática tem que ser virtualizada agora. Então, assim, ele não tem computador e não tem acesso à internet na casa dele. Aí eu falei, arruma uma bike, vem aqui para casa, de bike, traz uma roupa, tu chega aqui, tu te organiza, troca, precisar tomar banho, trocar de roupa, fica lá no escritório, grava a tua aula, porque se ele não tiver como fazer, como eu sou orientador, como eu espero que ele mantenha a bolsa dele, a gente vai ter que dar um jeito. Então, são muitos desafios. Não tem uma receita de bolo. Para quem já tem uma facilidade de lidar com isso, que não fica com vergonha, não fica encabulado, eu fico encabulado com esse negócio de estar filmando, principalmente porque eu gesticulo, aí fica estranho esse negócio aqui, né? E eu sou quase da cor da parede. Mas, enfim, Isaac, se brincadeiras à parte, temos que estudar muito. Eu sou uma pessoa que eu admito que eu vou ter que sentar, estudar e me preparar. Ainda mais a parte de alfabetização científica, ela é mais desafiadora ainda, porque no cara a cara já não é tão fácil conseguir isso de forma virtual. E aí a gente começando essas pesquisas, eu vi que já tem laboratório de física virtual, então deve ter de química também, de biologia, e a gente começa a pesquisar. E é isso, nós formadores de professores temos que estudar a melhor maneira de fazer esse conhecimento chegar a esses meninos. Porque um dos nossos professores, o professor Rosivaldo, é a experimentação online no ensino de física. Espero receber ele um dia aqui no nosso canal para dar uma entrevista sobre a tese de doutorado dele. Mas deixa ele lá cuidando do doutorado dele, tá aperreado, tadinho, que o dele não parou. Professora, muito obrigado. A gente já está com quase 1 hora de gravação, sendo que o programa era só meia hora, mas beleza. A gente está aqui encerrando. É bom que depois da edição ele vai baixar. A gente está aqui encerrando a participação da professora Gerlane. A senhora pode deixar sua mensagem final, mandar o seu abraço, seus agradecimentos, professor. Bom, eu agradeço a você por ter insistido, porque assim, geralmente eu fico muito, como eu te falei, eu fico bastante encabulada com essa coisa do online, mas eu vou ter que perder o medo, agora todo mundo vai ter que se familiarizar com isso, né? É uma oportunidade de reflexão. Esse teu tema, ele me desafiou. Eu gosto dos temas que tu me propõe, porque eles me desafiam. E ele me desafiou. Como eu falei para ti, a resposta é não é possível. Então, quando eu vi que é possível, sim, que a gente precisa fazer alguma coisa para tornar isso possível, eu achei isso legal. E aí eu vou conversar um pouco, e estava preocupada. Aí, meu Deus, o que é que ele vai me perguntar? Porque a gente nunca sabe, né? O que é que vem numa entrevista. Mas, nesse momento, o meu recado para os alunos, eu não sei quem é que vai assistir, mas eu acho que principalmente para os alunos, né? Tentar manter equilíbrio não é fácil, a gente está vivenciando um momento ímpar na história da humanidade, é uma situação bem difícil da gente não poder estar perto das pessoas que a gente ama, de ter perdas. Hoje eu fiquei sabendo de um aluno, ex-aluno, né, que ele já formou aí da UEAP, que a avó dele faleceu. Poxa, eu fiquei super triste, porque eles estavam lutando, tentando conseguir médico e tudo mais. Infelizmente, ela não conseguiu. Para quem já perdeu os seus familiares, está perdendo os amigos, as minhas vibrações, os meus pensamentos positivos, as minhas orações. A gente precisa estar unido nesse momento, perto das pessoas que a gente gosta, né? E tentar, é muito difícil a produção científica. Eu sou tão suspeita, né, para falar do Chassot, que eu gosto tanto dele, mas o Chassot escreveu um texto fantástico no blog dele, que é: temos que aprender a chorar os nossos mortos, porque está sendo um momento tão difícil para o Brasil, para o mundo, e está sendo um momento que a gente está sendo cobrado. Agora a gente vai ter que retomar as atividades de alguma forma, a universidade vai ter que voltar, e aí essas pessoas que já perderam, né, familiares, amigos, todas elas estão vivenciando um momento complicado. E aí, na reflexão do Chassot, ele colocou lá, né, que não é um momento legal para a gente pensar em tanta cobrança, em tanta produção acadêmica, mas de alguma forma que a gente consiga fazer disso um desafio, não de uma coisa ruim, mas de uma coisa boa, da gente tentar ver o que a gente vai trazer de aprendizado de todo esse momento que nós estamos vivendo, porque uma hora isso vai passar. Eu confio na ciência, por mais que estejamos fazendo ciência com muita pressa, né, para que diminua, amenize o número de mortes aí, mas a gente tem confiança
confiança de que vai conseguir se produzir essa vacina e de que as coisas vão melhorar. E força, fiquem perto das pessoas que vocês gostam, tentem estudar, tentem aproveitar, tem muita coisa legal na internet hoje, né? Tem muita live legal, toda quarta-feira tem as entrevistas do professor Isaac, tem as lives que ele faz no Instagram, no Facebook, tem os vários eventos aí que estão sendo promovidos na universidade, fora da universidade, né? Grandes instituições também estrangeiras e outras universidades estão fornecendo, né? Muito material gratuito. Aproveitem, eu sei que não é um momento muito fácil, mas de dizer assim, eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou escrever artigo. Gente, é difícil. Quem é mãe, até quem não é mãe, mas quem tem que lidar, eu sou sozinha para cuidar do meu avô, do meu pai, são várias situações. Teve um caso de uma família todinha de uma aluna nossa lá da Universidade do Curso de Ciências que ficaram todos doentes. Gente, é muito difícil. Mas a gente tem que ter fé de que isso vai melhorar e valorizar os nossos professores, né? É importante valorizar os nossos professores que estão se reinventando. E é isso. Obrigada. Fiquem bem. Vida longa e próspera.